Ô Miriam, a sua coluna de hoje, você diz que a reforma trabalhista vai no caminho, mas deixa muitas coisas, deixa muitas lacunas. Por exemplo? Por exemplo, quer dizer, na verdade ela não é uma reforma trabalhista, ela fez um acordo contornando algumas coisas, resolvendo outras coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que resolveu é criar algum tipo de regulamentação para novos trabalhos que a tecnologia criou, novas formas de trabalhar. A gente já conversou sobre isso ontem, conversamos sobre a reforma da trabalhista esses últimos dias, né, Sardenberg? Então, eu já falei aqui, quer dizer, ter novas possibilidades de organização dessa relação do trabalho, menos engessada, é bom, né? É bom porque tem muita gente hoje que trabalha em casa, e isso acaba sendo confortável para os dois lados. Quando for confortável para os dois lados, é ótimo. Que trabalha em casa e esse trabalho remoto não estava regulamentado, outras formas de horário de trabalho. Se trabalhar 12 horas seguidas e ter um período grande depois, isso é importante para determinadas empresas. O Zé Márcio Camargo estava dando uma entrevista falando, por exemplo, trabalho intermitente. Ontem eu vi o debate, fiquei acompanhando a sessão, e aí é como se todo o trabalho passasse a ser intermitente. Intermitente é assim, você é chamado para uma tarefa, né? Pode ser chamado para fazer uma tarefa, tem que ser avisado com antecedência para organizar e pode dizer se você vai estar disponível ou não. Aí o Zé Márcio está dizendo assim, o trabalho para feira de eventos, né? Em que tem uma empresa, então ela pode chamar mais aí de maneira formal, organizada, e não num trabalho informal. Enfim, hoje o mundo do trabalho ele comporta uma quantidade tão grande de situações que não olhar para isso e ficar olhando para aquela mesma forma de trabalhar tradicional, a pessoa chega no trabalho, a pessoa bate o ponto, a pessoa sai do trabalho, entendeu? Não é assim, o mundo não é mais assim, está completamente com uma multiplicidade de situações. Então eu acho que essas mudanças começam a ir nessa direção, mas sem entrar em outras questões. A questão da mulher trabalhando em local insalubre, eles resolveram, a gente conversei sobre isso ontem, que acho estranho, aceitar, ainda que com atestado médico, trabalhasse em local insalubre gestante ou lactante, não pode, mas em vez de fazer isso, eles criaram outras situações que assim, olha, ela vai ser removida para a parte insalubre da empresa. Se não tiver, ela vai ficar como gravidez de risco, recebendo mais afastada do trabalho. Não, é só não permitir que ela trabalhe em local insalubre quando está em situação de gestação ou lactação, né? Aí criaram situações complicadas, complicaram muito esse ponto ontem na discussão. Houve uma tendência, quer dizer, um dos objetivos era simplificar a legislação, né? Mas eles não escapam de certas complicações, né? Um dos objetivos era simplificar a legislação, para evitar essa enxurrada de processos trabalhistas e tal. Mas eles acabam, os deputados lá, os legisladores acabam sempre criando assim umas cláusulas complicadas, difíceis de cumprir e tal, e que acabam gerando mais conflito. Ontem acabou entrando isso, mas assim, o que eu acho fiquei pensando no debate é que é um debate dominado pela oposição, porque como o governo estava interessado em votar, ele não fazia parte dessa disputa do microfone. A disputa do microfone era o exercício que toda oposição tem direito nos regimes democráticos, que é de fazer obstrução. Então eles estavam fazendo obstrução, seja ocupa e fala e pede um requerimento, pede outro requerimento e faz todos os mecanismos. Então só eles ocuparam o debate. Então se olhava assim, quem estivesse acompanhando, um desavisado que estivesse acompanhando, tinha a impressão de que o Brasil era um país de mercado de trabalho perfeito, porque estava vão tirar esses direitos que garante hoje a todos os trabalhadores. Não tem direito, vamos ser sinceros, não tem direito para todos os trabalhadores. Como eu disse ontem aqui, os números o IBGE divulgou ontem mesmo,
que é por uma coincidência que isso já estava previsto entrar nesse dado, que é um dado de 2015, não é nem de 2016, que é a final de 2015, que mostrou 1,5 milhão de trabalhadores que estão em servidão por dívida, 10 milhões de trabalhadores, 10 milhões e meio de trabalhadores nas empresas privadas sem nenhum vínculo empregatício, portanto sem nenhum direito, mais 20 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, e uma grande parte dessas é sem qualquer proteção. Uma parte pequena é porque prefere trabalhar assim e organizar sua vida profissional de outra forma, né? Mas o conta própria é também sem carteira. E tem 13 milhões e meio de desempregados. Cardenberg? Sim. Estava aí quietinho. Não, tá então, aqui. Então você dá 48 milhões de pessoas, Cardenberg, que hoje estão sem qualquer proteção ou sem emprego. Você tem que analisar isso. Você pode falar, não é por aqui. Eu admito que o debate fique mais interessante se falar assim, não é dessa forma, é dessa outra forma. Mas não trate o mercado de trabalho como uma coisa perfeita que está sendo ameaçada por alguma mudança, como a reforma que está sendo proposta agora. E teve um momento do auge ali da demagogia em que alguém falou assim, por que esses milhões de desempregados estão aí por culpa do governo atual? Olha, o governo atual pode ter N defeitos, podemos falar sobre eles, mas quem criou essa dinâmica do desemprego que levou a esse número foi o governo anterior. O desemprego começou avassalador em 2015, 2016, e você pode acusar o governo atual de não ter conseguido ainda reverter. Mas no dia que a Dilma saiu do governo, tinha 12 milhões de desempregados. Tem 13 milhões e meio agora, porque a recessão continuou, não foi possível reverter. Mas não é como se falou lá, ou seja, o governo do PT criou emprego e esse governo provocou desemprego. Foi isso que foi dito. Então, foi esse show, em vez de ter uma discussão realmente séria sobre um problema realmente sério, que é o mercado de trabalho, como regular na nova economia, como regular para incluir mais brasileiros, como fazer para combater desigualdades dentro do sistema enormes e absurdos como esse da servidão por dívida, o que se viu foi um show, um espetáculo performático de baixa qualidade, né? Se viu lá, eles ficaram mais preocupados em levantar cartazes, a carteira de trabalho rasgada, em vez de discutir seriamente. É triste porque o problema é real, o problema é existente, né? A reforma não vai resolver, mas começa a desenhar algumas soluções, mas o debate foi triste, porque o debate era como se estivesse falando de um país com todos os direitos garantidos e agora que estão querendo tirar esses direitos, como não fosse um país com as enormes desigualdades do mercado de trabalho que o Brasil tem. Miriam, obrigado, Miriam. Até amanhã.